Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Mas de vós, ó amados irmãos em Cristo Jesus, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, como está escrito em Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Porque Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostramos, enquanto servimos aos nossos santos irmãos em Cristo Jesus, e ainda servimos, como está escrito em Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, como está escrito em Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Assim, também o nosso coração, que recebe a água viva, a palavra de Deus que entra nele e produz ações proveitosas de arrependimento dos pecados cometidos e a santificação do corpo material, recebe as bênçãos de Deus, pois segue a paz com todos, principalmente com a pessoa de Deus, e a santificação, e sem a qual, sem a purificação e o abandono do pecado, ninguém verá o Senhor Deus, como está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. E o que a nossa obra e o nosso trabalho e do amor que para com o nome de Deus mostramos enquanto servimos aos santos irmãos em Cristo Jesus aqui neste mundo material, o que isso nos dá? Como está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Gente, a completa certeza da nossa salvação e vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12. O mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. O zelo, a dedicação, imitando os que pela fé e paciência herdam as promessas de Deus, como está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12. Gente, a posse, a certeza, a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio, o nosso socorro em reter a esperança proposta por Deus, a âncora da nossa alma, que fica segura e firme e que penetra até o interior do véu da nossa carne, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, como está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 18 ao 20. Mas e a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, mas que produz espinhos e abrolhos? É reprovada e perto está da maldição? O seu fim é ser queimada? Como está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 8? Gente, é exatamente assim também o coração que ouve muitas vezes a água viva, a palavra de Deus, mas não a recebe. Não aceita a água viva, a palavra de Deus. Não entra nele. Não produz ações proveitosas. Ele não se arrepende dos seus pecados cometidos e não busca a santificação do seu corpo material. Por isso, recebe a ira e o juízo de Deus, pois não segue a paz com todos. Ele está em conflito, principalmente com a pessoa de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 18. O próprio Senhor Jesus responde: Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver aceito a água viva, a palavra de Deus, lhe será dado a salvação e a vida eterna, mas a qualquer que não tiver aceito a água viva, a palavra de Deus, até o que parece ter, que é a vida do seu corpo material, lhe será tirado. Ou seja, ele morrerá 2 vezes.
uma vez aqui neste mundo material e novamente a condenação e a morte eterna, como está escrito em Lucas capítulo 8, versículo 18. Jesus te ama, mas de vós, ó amados irmãos em Cristo Jesus, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, como está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 9. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança, como está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 11, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas de Deus, como está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 12. Amém? Dani e Miguel.